Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Sabemos de qual é esse texto, não é verdade? É gostoso falarmos esse texto. Ele traz ânimo para a gente. Os mais sensíveis ficam arrepiados com o poder, com o mover do Espírito Santo de Deus. Amados, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 125. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Salmo 125, apenas o versículo 1. É um salmo que é atribuído a Davi. E ele fala o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Oh, glórias! Sabemos de qual é esse texto, não é verdade? É gostoso falarmos esse texto. Ele traz ânimo para a gente. Os mais sensíveis ficam arrepiados com o poder, com o mover do Espírito Santo de Deus. E Davi, sabiamente, ele conhecia o Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Amados, o monte Sião está em Israel. Desde os tempos em que Davi escreveu, o monte Sião existe. No passar desses 3 milênios, o monte de Sião continua inabalável. É isso que Davi está falando para nós, amados, que nada pode abalar aquele monte. Mas o interessante é que ele aplica isto à nossa vida. Ele diz que aqueles que confiam no Senhor, você, aqueles, somos nós, é você mesmo. Você que se acha nada, é você. O Senhor fala com você. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O Senhor, Ele pode te suster, Ele pode te fortalecer, Ele te dá sustento para que você fique de pé. É o Senhor, irmãos, que completa a tua vida. É o Senhor que faz coisas maravilhosas na vida daquele que crer. Essa foi uma verdade para Davi, é uma verdade para nós. É uma verdade para a vida daqueles que amam o Senhor, daqueles que um dia entenderam que Jesus era mais importante, que Cristo Jesus era tudo, e que resolveram abrir mão das suas vontades, abrir mão da sua própria vida e declarar a Jesus: Senhor, aqui está a minha existência, faça segundo o teu querer. Deus, eu sou o teu, eu quero viver para ti. E quando nós agimos assim, irmãos, o Eterno virá sobre a nossa vida, Ele nos encherá, nos batizará, nos dará força, nos fará caminhar, Ele nos fará trilhar por sobre as dificuldades, e seremos tal qual o monte Sião, seremos inabaláveis. Poderão vir as dificuldades, os problemas, poderão vir todas as tormentas da vida, aquilo que você imagina que é ruim, que é péssimo, poderá vir contra a tua vida, mas não te abalará, porque Deus estará com você. O Senhor é contigo, o Senhor é com aqueles que o amam, e o segredo é apenas amar o Senhor. Eis como é fácil. Não precisa fazer muita coisa. É só amar o Senhor, irmãos. É amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu vigor, com todo o teu ser, com toda a tua alma. Ame o Senhor com tudo quanto você tem e experimente Deus na tua vida. Experimente a glória do Senhor, porque Ele fará coisas magníficas na nossa existência. Tudo isso, irmãos, é resultado de uma vida real. Precisamos viver Cristo Jesus de fato, não de forma superficial, mas de fato. Nós precisamos viver Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu sei que muitas vezes, quando nós falamos de viver Jesus, parece superficial, não é? Parece algo que não faz parte da vida da gente. Mas, se porventura você não se sente vivendo Jesus, você tem que parar, tem que ver onde está o erro, e tem que falar para Deus: eu quero viver segundo a tua pessoa, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser cheio da tua glória, eu quero experimentar a tua glória. Irmãos, a palavra de Deus é para mim, é para nós, a palavra do Senhor é para aqueles que o amam. O Senhor tem promessas para todos aqueles que o amam, e é preciso que nós
vivamos de fato Jesus com todas as nossas forças. E nessa noite, amados, eu quero expor para vocês 4 personagens da palavra. Eu quero falar um pouco a respeito de Noé. Palavras sucintas, palavras rápidas a respeito de Noé. Mas foi um homem que confiou no Senhor. Foi um homem que era comum, era um homem do povão, era um homem que vivia naquelas terras, era um homem que tinha uma experiência talvez um tanto quanto superficial. Por que superficial? Porque era diferente dos nossos dias. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Você coloca o teu joelho no chão, o Espírito Santo move na tua vida. Nos dias de Noé não era dessa forma. O contato do homem com Deus era diferente. Mas ele creu no Deus Todo-Poderoso. Ele creu no Deus que fez os céus e a terra. Ele tinha convicção que o Todo-Poderoso era real, era verdadeiro. E um dia o Senhor manifestou-se a Noé. O interessante, irmãos, que Deus pode manifestar-se a você também. Ele pode manifestar a mim. Deus não mudou. Passaram-se muitos milênios desde Noé até nós, mas Deus não mudou. Deus não mudou. E um dia o Senhor chegou até Noé e disse: olha, Noé, você vai fazer algo para mim. Gênesis capítulo 6, versículos 14 até o 22. Ouçam. Faze-me uma arca de tábuas de ciprestes. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, serão o comprimento, e de 50 a largura e a altura de 30, aproximadamente 137 metros de comprimento, de 23 metros de largura e 14 metros de altura. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, 50 centímetros. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, certear para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Irmãos, nós já lemos isso, as crianças já cantaram, já lemos historiazinhas, contamos para os nossos filhos a arca de Noé. Mas quando nós vamos meditar um pouco mais detidamente, quando paramos para meditar um pouco nesta palavra, irmãos, nós vamos ver, vamos descobrir, vamos constatar que não foi tão fácil quanto nas historiazinhas. Não foi tão fácil. Mas Noé creu na palavra do Senhor. Eu quero afirmar para vocês, irmãos, que aquilo que Deus nos pede, muitas vezes aos nossos olhos é difícil, aos nossos olhos é complicado, mas se nós colocarmos o nosso coração no Todo-Poderoso, se nós confiarmos na mão, na providência de Deus, Ele virá, Ele abençoará, Ele abrirá portas e Ele fará que a vontade dEle se manifeste na nossa existência. Irmãos, se o Senhor falasse para você o seguinte: faça uma arca, que ela tenha 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 metros de altura. Certamente você ia pensar nas dificuldades. Onde encontrarei madeira? Como vou aplainar as madeiras? Como farei as tábuas? Quanto de prego vou usar? E isto, você vai pensando nas coisas, verá que hoje, mesmo hoje, é quase impossível para nós construirmos uma arca. É quase impossível. Imagine nos dias de Noé, as dificuldades, só que ela precisava ser perfeita, precisava flutuar, e flutuou. Isso é Deus que faz, amados.
Não foi fácil, foi difícil, mas Noé entendeu que melhor é obedecer ao Senhor. Mesmo aqueles que o conheciam escarnecendo, falando mal dele, chamando-o de louco, mesmo todas essas situações contrárias, tudo contrário, Noé persistiu porque ele confiava no Senhor. Ele era como o Monte Sião que já existia naquela época, que não se abalava. Noé não se abalou com o pedido de Deus, mas Noé, com certeza, com alegria, com prazer, ele deixou-se tomar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou, o Espírito Santo deu sabedoria, e ele construiu segundo aquilo que Deus pediu. Irmãos, não há impossíveis para aqueles que creem. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Aleluias. Mais à frente, amados, nós nos deparamos com Abrão. Abraão era um camarada que morava na Mesopotâmia. A sua família, ela era sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Serviam a Deus pagãos. No entanto, o Senhor manifesta-se a Abrão e o Senhor fala para ele que era necessária uma mudança. Abraão entendeu a voz do Senhor. Abraão não foi como nós que colocamos em xeque a palavra de Deus, quando Deus fala para nós de forma tão clara, de forma incontestável. Não há como falarmos que não entendemos a voz do Senhor, mas Abraão não questionou. Será quem é que está falando? Não conheço esse Deus, não sei quem é ele. Não, Abraão não questionou. Abraão foi tomado pelo Espírito Santo, porque ele tinha um coração aberto. Um coração aberto para o Todo-Poderoso, e o Senhor o chamou, o Senhor falou com ele, e ele obedeceu o chamado do Senhor. Amados, o interessante é que nós temos uma Bíblia, nós temos pastores, temos apóstolos, temos bispos, temos um tanto de coisa. A palavra tem sido ministrada, mas nós não cremos, nós não queremos crer. Abraão, de uma família de sacerdotes pagãos, serviu a deuses estranhos, ele foi sensível à voz do Senhor, e o Senhor o fez pai de multidões. Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o 4 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, loucura total. Quando nós lemos a Bíblia é maravilhosa, porque ela descortina diante de nós toda a verdade de Deus. Mas nós não somos maravilhosos. Nós lemos a verdade do Senhor, complicamos a verdade de Deus, não aceitamos a verdade do Mestre. Mas está aqui diante de nós. Quando nós vamos para a Bíblia, deparamos com Abrão, posteriormente chamado de Abraão. Nós deparamos com Abrão, um homem que não conhecia o Todo-Poderoso, porém que ouviu a voz do Mestre, ouviu a voz de Jeová, e ele foi sensível à voz do Todo-Poderoso. Mas a tarefa de Abraão não era fácil, a tarefa de Abrão era muito difícil. É como se Deus houvesse falado para ele o seguinte: ouça, Abrão, olha só, deixa a tua casa, a tua parentela, porque a partir de hoje eu quero que você saia deste lugar e que você vá, por exemplo, para São Paulo. Deixa tudo. Nós estamos a 1.300 quilômetros da capital paulista. Deixa tudo e vá para São Paulo. Deixa a tua família e vá para São Paulo. Deixa todas as coisas e vá para um lugar que está aproximadamente 1.300 quilômetros de onde você mora. Irmãos, é uma questão de fé, não é verdade? Abrão deixou todas as coisas. Mas por que ele deixou? Porque havia no seu coração confiança. Ele tinha convicção que era Deus. Ele tinha certeza que era Deus que fazia a obra na vida dele. Amados, foi assim na vida de Abraão. E ele foi até Canaã, e Deus agiu de forma
poderosa na vida daquele homem. Deus agiu de uma forma grandiosa, maravilhosa, e ele tornou-se pai de multidões, mesmo morrendo com apenas um filho. Por incrível que pareça. E quem é o nosso pai hoje? Abraão. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Ele é o nosso pai. E certamente, amados, no dia eterno, ele há de deparar-se com milhões e milhões de filhos diante dele. Tudo em decorrência da fé de um homem. Uma fé que mudou a história da humanidade. A fé que mudou a história da humanidade. Noé havia mudado pela sua fé a história da humanidade. Posteriormente veio Abraão, mudou a história da humanidade. Duas mudanças, porque foram homens que creram, homens que confiaram no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Oh, glórias! Esse salmo, amados, é atribuído a Davi. Alguns acham que não é de Davi, outros acham que é de Davi. Vamos ficar com Davi como autor do Salmo 125. No entanto, ele com certeza é autor do Salmo 23. Ouça que bênção, irmãos. Salmo 23. Deixe-me abrir para que nós possamos ler rapidamente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, o primeiro relato que há na Bíblia de um homem que foi segundo o coração de Deus é atribuído a Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, tudo depende da fé, da nossa confiança. Eu sei que nós somos tendenciosos a olhar, por exemplo, para Noé, para Abraão, Davi, olharmos para outros, olharmos para os apóstolos e os vê-los de forma diferente, entendermos que eles eram diferentes. Nós é que somos diferentes. Esta que é a verdade. Eles não eram diferentes, eram pessoas naturais, pessoas normais, pessoas que conheceram Deus numa situação difícil. Davi, por exemplo, não experimentava a presença do Espírito como nós experimentamos hoje. Da mesma forma Abraão, da mesma forma Noé, eles não tinham continuamente a presença do Espírito Santo. Não havia o batismo no Espírito Santo, não havia o revestimento no Espírito Santo. O Espírito Santo vinha de forma não contínua sobre a vida deles. Mas, vez ou outras, o Senhor tomava e manifestava a sua glória. E mesmo assim, irmãos, esses homens pagaram o preço para servir o Criador. Nós vivemos o tempo da graça e como diz a palavra, graça é porque é de graça. O Senhor está diante de nós, chamando-nos, diz o Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diz ainda, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, eu os encherei, eu os acompanharei, eu colocarei na tua boca a minha palavra, eu darei coragem, eu farei isso, eu farei aquilo. Tudo é o Espírito Santo que faz, nós somos apenas instrumentos. E não temos a coragem de nos colocarmos à disposição do Senhor. Falta-nos o quê? Falta-nos a fé, porque aqueles que têm fé, esses vão ter as últimas consequências. Porque fé é viver a palavra. Não existe fé sem prática. A fé é prática. E quando nós lemos a história de Davi, nos deparamos com um rapazinho de aproximadamente 14, 15 anos, já chamado pelo Senhor. Já chamado pelo Todo-Poderoso. Era um rapaz que já conhecia Deus. Era um homem que tinha alegria na presença do Senhor. O seu prazer estava na lei do Senhor. Ele tinha prazer em cantar louvores, adorar o Criador. E foi nesse momento que Deus o encontrou.
encontrou no meio da adoração, encontrou no meio da comunhão. Deus o encontrou não brincando por aí, solto, jogado. Não, ele estava com a sua vida aos pés do Mestre, aos pés do Senhor. E nesse estado foi encontrado pelo Senhor. Irmãos, a fidelidade acompanhava Davi desde a juventude. E ele deixou-nos esse exemplo para nós que já somos mais adultos e também para aqueles que ainda estão na infância, na adolescência, na juventude. É um exemplo do Senhor, irmãos. Nós precisamos ser amigos de Deus, amigos do Senhor. Será que nós somos amigos de Deus? Misericórdia. Será que nós somos amigos do Senhor, irmãos? Disse Jesus: aquele que é meu amigo, guarda, faz, vive, anda comigo. Amém? A amizade a Cristo leva-nos a uma vivência da sua verdade no nosso dia a dia. Nós nos achamos amigos de Cristo, porém queremos viver da forma que entendemos. Amados, o Senhor não chamou-nos para entender nada. O Senhor não chamou-nos para sermos questionadores. O Senhor não chamou-nos para colocarmos Deus em cantos de parede. O Senhor chamou-nos para obedecê-lo. É diferente. É diferente. Todos aqui já foram funcionários. Creio que numa parte da vida já foram funcionários, aqueles que hoje são patrão. Vamos pensar como os patrões antigamente. Mas quando nós éramos funcionários, quantas vezes questionávamos o nosso patrão o porquê de algumas atitudes? Mas o patrão não colocou você para questionar. Ele colocou você para obedecer. Faça, temos que fazer. Não é desta forma? Ele sabe o porquê. Nós não sabemos o porquê. Com Deus, amados, é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. O Senhor fala para você: faça, Giovanni, faça, Loura, faça, Ivonete, faça, Amália, faça, Celestino, faça, Cosme. O Senhor fala para vocês: faça, faça, faça. Ponto final. Faça. Ah, mas Deus não vai dar certo. Deus, tu sabes que eu sou carne. Deus, tu sabes que eu sou fraco. Deus, tu sabes que eu sou isso. Deus, que eu sabe que eu sou aquilo. Deus sabe que você vai para o inferno se você continuar na desobediência. Infelizmente ou felizmente, não vamos entrar no quesito julgamento de Deus. Mas aqueles que vivem na desobediência não herdarão o reino dos céus, e isso é fato. Irmãos, Davi não colocou em xeque a vontade do Senhor. Quando ele foi chamado por Samuel, falta um. Onde está o outro? Ele está no campo. Vai buscar o Davi. E Samuel derramou o chifre de óleo na cabeça de Davi. Davi não saiu questionando Deus, eu. Não. Ele viveu a vontade do Senhor. E foi usado pelo Senhor. Foi usado por Deus. Mas vale a pena ressaltar que muitas vezes olhamos para Davi ou vemos como um santo que tem aquela auréola na cabeça, aquela coisa brilhante na cabeça, que fica resplandecente. Davi andava no reino com aquele negócio resplandecente na cabeça. Inclusive Davi não é santo, por incrível que pareça, não é? Não é santo, mas era um homem segundo o coração de Deus. Porém, parece que ele tinha uma auréola na cabeça. E onde quer que ele ia, aquele negócio estava brilhando. Não, amados, Davi era um homem tal qual nós. Um homem sujeito aos erros. Ele pecou, ele falhou, mesmo conhecendo Deus, ele adulterou, ele errou. E o Senhor o reconheceu como homem segundo o seu coração. Sabe por quê, amados? O segredo é que ele tinha um coração sensível. E quando ele reconhecia o seu pecado, arrependido, confessava o pecado e buscava de Deus o perdão, e o Senhor o perdoava. Ou seja, irmãos, Davi era semelhante a nós. Nós
somos semelhantes a Davi. Nós somos semelhantes a Davi. E nós, se vivermos a vontade do Senhor, um dia vamos ouvir do Todo-Poderoso: um homem segundo o meu coração, uma mulher segundo o meu coração. Sabe qual o segredo, amados? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e são firmes para sempre. E para finalizarmos, amados, o exemplo de homens que creram no Todo-Poderoso, vamos citar mais um rei de Israel, o rei Ezequias. Rei Ezequias não é um rei famoso. Nós não vemos por aí ninguém chamado Ezequias. Raramente você encontra um Ezequias. Eu não conheço nenhum Ezequias. Não é um nome tão popular, mas foi um homem que Deus conheceu e abençoou de uma forma grandiosa. Segundo Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o 6. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto, eis o segredo. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha Davi sendo citado. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram de Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Aleluias. Amados, o rei Ezequias, ele tomou posse de um reino destruído, um reino mergulhado no pecado, um reino idólatra, vivendo o paganismo. O reino era o reino de Jerusalém, de Judá, vivendo o paganismo. O reino que Deus havia separado, a terra que o Senhor tirou Abraão e trouxe para aquele lugar, estava mergulhada no pecado, mas o Senhor levantou Ezequias com uma missão. O Senhor pode levantar homens com uma missão, mesmo que tudo esteja destruído. Mesmo que tudo esteja destruído. Talvez você olhe para os lados hoje e só vê pecado, e é fato. Nós olhamos hoje para a sociedade, infelizmente vemos o pecado. Olhamos para a igreja e vemos uma igreja comprometida com o mundo, comprometida com Satanás. Vemos uma igreja que não anda com Deus, tal qual Israel, tal qual Judá, não andavam com o Senhor, mesmo sendo chamado pelo Todo-Poderoso. E o Senhor levanta Ezequias, amados, um jovem, 25 anos de vida. E Ezequias experimentou Deus na sua vida, amou o Senhor acima de todas as coisas. Diz a palavra que ele fez o que era reto aos olhos do mestre. Ele promoveu em Jerusalém um avivamento, em Judá um avivamento. Ele quebrou ali os deuses, destruiu os deuses. E havia um Deus estranho naquele lugar, irmãos, um Deus chamado Neustã. Eram as cobras. Lembram das cobras lá no deserto, quando saíram do Egito? 900 anos depois, aquele povo ainda queimava um incenso, ou seja, adoravam aquelas cobras. E quando Ezequias foi levantado, ele entendeu que aquilo era errado e ele destruiu, além das cobras, todos os demais altares que existiam em Judá. Existia 2 reinos naquela época, Israel e Judá, reino do sul e reino do norte. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por 29 anos para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, foi um homem de coragem,
Porque ele enfrentou toda a sociedade, ele enfrentou todo um reino, ele enfrentou com certeza aqueles sacerdotes que eram importantes, que adorassem os deuses. Com certeza havia todo um sacerdócio que cultivava a adoração àqueles deuses, e ele enfrentou. Nós temos que enfrentar de frente o inimigo de nossas almas, amados. Nós não podemos baixar a cabeça para Satanás. Não baixe a tua cabeça para Satanás. Você ficará sem ela. Ezequias, ele deparou-se com um reino idólatra, um reino pagão. O reino de Jerusalém, o reino de Judá estava destruído, mas ele abraçou a Jesus. Ele abraçou o Todo-Poderoso e ele deixou-se mover pelo Senhor. Foi um homem usado pelo Todo-Poderoso para que houvesse um avivamento, uma volta, que a adoração ao Criador, que a adoração a Jeová fosse restabelecida naquele lugar. Amados, todos esses exemplos, entre milhares de outros que nós poderíamos citar, foram homens que confiaram no Senhor e que foram como o Monte Sião, foram inabaláveis. Não se deixaram abalar pelas situações difíceis. Não se deixaram abalar pela sociedade que apontava, que falava mal, que riam da cara deles. Não foram, amados, tocados pelo escárnio, porque eles amaram ao Senhor acima de todas as coisas. Eu quero afirmar para vocês o seguinte, irmãos. Se vocês acham que Noé, Abraão, Davi, Ezequias foram grandes homens, vocês podem ser maiores. Vocês podem ser maiores. Porque é Deus que nos capacita. É Deus que nos chama. É Deus que faz coisas maravilhosas na vida da gente. É Deus, amados. É Deus. E eu quero citar um exemplo particular. Um exemplo da minha própria vida. Eu sou uma pessoa que nasci nessa cidade. Nunca tive recursos na minha vida. Mas o Senhor enviou-me à Índia. O Senhor enviou-me à África. Eu quero falar para vocês o seguinte: nunca havia pensado em tais situações. E se eu olhasse, não acreditaria. Mas o Senhor faz dessa forma. Não que eu seja melhor do que vocês, não é esta a questão, mas é uma questão de colocar-se à disposição do Senhor, deixar-se mover pelo Todo-Poderoso, e Deus faz acontecer na vida da gente, igreja. Deus faz acontecer na vida da gente. É Deus que faz, igreja. Não somos nós. Basta que você coloque-se à disposição do Eterno e ouça o enviar do Senhor. Ouça o enviar do Senhor. Irmãos, eu dei esse exemplo particular para vocês verem que, mesmo na vida de alguém comum, Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode fazer grandes coisas. Haja vista que, sobre os personagens da Bíblia, nós nos achamos superior a nós. Diferentes. Mas eu não sou superior a ninguém, nem a vocês. E o Senhor age, e o Senhor abençoa, e o Senhor faz acontecer na vida da gente. Amém? Nunca imaginei na minha vida em pregar na Índia, em pregar em Moçambique, mas o Senhor permitiu. Batizar alguém naquele lugar, nunca passou pela minha cabeça, mas o Senhor colocou quase 40 pessoas diante da gente para que fossem batizados. É isso que Deus faz. E que o Senhor seja honrado, que seja glorificado. Porque Elias de Oliveira nada é, mas é Deus que é tudo na vida da gente. Amém? Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Dificuldades, amados, vamos ter no nosso dia a dia. Esses citados, eles viveram dificuldades extremamente difíceis, momentos extremamente difíceis, mas venceram. Eu tenho vivido dificuldades, momentos difíceis, mas o Senhor tem dado-me a vitória. Você pode estar vivendo momentos difíceis na tua vida, dificuldades que você não entende o porquê. Não questione Deus, para de questionar. Mas entrega teu coração ao Senhor. Fale para Deus: aqui está o que resta da minha vida, Senhor. Aqui está o que resta da minha vida.
Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega o que resta, porque é dos restos que Deus faz novas criaturas. Deus não faz novas criaturas de novas criaturas. Deus faz novas criaturas de restos, ou seja, de velhas criaturas. Amém, queridos? Irmãos, se nós olharmos para o Todo-Poderoso, esse ano vindouro será magnífico na vida da gente. Coisas inimagináveis o Senhor fará na nossa vida e através da nossa vida. Creia, creia e viva a Deus com todas as tuas forças. Viva a Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Que vocês sejam como o monte Sião, firmes para sempre, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, Pai, por esta palavra. E eu quero clamar, meu Deus, que Tu venhas mover na vida de cada um desses que aqui estão presentes, para que entendam, Senhor, que o primeiro passo é colocar-se à Tua disposição, é crer em Ti, é confiar em Ti, Senhor, porque Tu virás com a restauração, Tu virás com o conserto, virás com a solução, Senhor, virás com a bênção, virás com o batismo, e grandes coisas farás na nossa vida. Ó Deus, move na nossa existência, age na nossa alma, Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo. Este é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 796.